Olá, boa tarde. Estamos novamente reunidos aqui, junto numa roda, numa ciranda, com o Grupo Cirandar. Gostaríamos de agradecer. Peraí, que eu acho que não foi ainda ao vivo. Deixa eu entrar ao vivo e a gente começa. Agora sim, estamos ao vivo. Boa tarde a todas, todas e todos. Estamos aqui novamente reunidos nesse projeto bonito da Rede Cirandar, no Conversas, Partilhas e Formação em Rede. Esse é o 13º encontro, né? E hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho com a Margarida dos Santos. A Margarida é professora do Colégio de Aplicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, CAP-UERJ. É professora aposentada do CAP-ISERJ, que é o Colégio de Aplicação do Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro, e também coordenadora do GEFEL, que é o Grupo de Estudos de Formação de Escritores e Leitores, que congrega diferentes professores da rede pública e privada aqui da nossa cidade, que é o Rio de Janeiro. Também vamos conversar com a professora Elizabeth Orofino, que também é uma amiga querida, e a professora da UFPA, e lá coordena o Fórum de Alfabetização, Leitura e Escrita, Fale Flor do Grão-Pará. Para quem não me conhece, o meu sinal na comunidade surda é este. Meu nome é Tiago Ribeiro, e eu também sou professor da Rede Pública de Ensino, sou professor alfabetizador do Instituto Nacional de Educação de Surdos. Hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre isso, da alfabetização sem cartilha, que é também o tema que animou a pensar esse livro, né? Alfabetização sem cartilha, Gestos, Experiências e Narrativas, que foi organizado pela professora Carmen Sanches, pela professora Mitz e eu, e tem textos nossos aqui, um pouco das nossas aventuras, a editora Aivu. E para começar a conversa, eu gostaria de abrir com um parágrafo da Regina Leite Garcia. A professora Regina Leite Garcia, infelizmente, já é falecida, mas foi uma grande referência na área da formação docente, na área da alfabetização, na área da pesquisa com o cotidiano. Esse texto, que eu vou ler um parágrafo agora, é um texto do ano de 1982. Ele, primeiramente, foi publicado na revista da Andes, impressa, já não se encontra mais, e muito generosamente a filha da Regina nos autorizou a publicar, republicado no livro. E o trecho que eu gostaria de ler, ele diz assim: valer-se de uma cartilha que apresenta frases, palavras, sílabas e letras, seja em que ordem for, apenas como pretexto para ensinar as crianças a decifrar e a copiar, é radicalmente oposto a criar condições para que elas se apropriem da linguagem escrita a partir de sua experiência com a linguagem oral e com a linguagem escrita. Tirar artificialmente das crianças palavras e, a partir destas palavras, seguir o mesmo caminho da separação de sílabas e de formação de novas palavras e frases, soltas e sem sentido, é radicalmente oposto a criar condições para que as crianças utilizem a língua escrita desde o início da escolaridade para produzir seus textos, dos quais se sintam autoras. Então, como um convite ao pensamento e à autoria, eu passo a palavra à professora Margarida dos Santos, agradecendo pelo prazer de tê-la hoje aqui conosco. E eu tive a grande alegria de, na primeira escola onde eu dei aula, encontrar a Margarida como orientadora pedagógica. Então, muito da minha experiência, da minha prática como professor alfabetizador, eu agradeço as provocações, as inquietações que Margarida me gerou, e eu espero que ela possa gerar um pouquinho dessas inquietações aqui a gente hoje. Tá contigo, Margarida. Em primeiro lugar, agradecer, né? Agradecer o convite do Tiago, ao pessoal da Rede Cirandar, né? Desse grupo de investigadores. Agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui com a Beth Orofino, uma grande companheira também, e a participação de todos que estão aí do outro lado, né? Que, embora nesse tempo de distanciamento social, a gente está tendo a oportunidade de se aproximar
aproximar uns dos pensamentos dos outros, né? Então, assim, eu agradeço a oportunidade de poder falar, de poder lançar a mão da oralidade, falar para os meus companheiros Tiago e Beth ainda há pouco, que essa é a minha primeira vez em live, então, assim, vocês perdoem qualquer coisa aí, né? Então, assim, e a minha resistência ao participar. E aí eu falava para a Beth ainda há pouco e para o Tiago, que acho que é similar ao que algumas crianças, quando chegam na escola, e a gente quer trabalhar a escrita, por exemplo, e a criança assustada por desconhecer, por reconhecer os seus não saberes, porque as crianças reconhecem seus não saberes, né? Elas não se sentem encorajadas, não têm coragem de enfrentar. E aí, como foi importante, né? O cutucão que o Tiago me deu, aliás, o cutucão não, ele não fez isso. Ele usou as palavras para me puxar solidariamente no movimento mais coletivo, com solidariedade. Eu acho que alfabetizar sem cartilha, que a temática aqui, a temática do texto que o Tiago também acaba de ler, ela exige uma questão para mim, que é a questão das redes de solidariedade. É preciso que esse sentimento da solidariedade, da partilha, esteja presente na relação ensino-aprendizagem. Alfabetizar sem cartilha pressupõe uma disponibilidade, uma disposição, a gente se pôr a caminhar, se pôr a aguçar os nossos sentimentos, os nossos sentidos, sobretudo os sentidos, aprender a ver os saberes que as crianças já possuem, aprender a escutá-las com uma escuta atenta, não escutar apenas aquela criança cuja a palavra se afina à nossa palavra, a palavra se afina ao nosso jeito de dizer, especialmente aquelas que aparentemente, ao se expressarem, ao dizerem, ao se revelarem para nós em sala de aula, parece que se distancia de nós. E aí, no meu processo de aprender a me tornar uma alfabetizadora melhor a cada dia, Tiago fez aí um histórico da minha vida, né? Ele fala que eu sou uma professora aposentada, destaco uma professora alfabetizadora aposentada. Significa que eu já tenho aí quase uns 30 anos, ou mais um pouco, de magistério nas classes de alfabetização, né? E eu começo destacando aqui 3 momentos, e eu preciso falar da minha trajetória, né? Da minha trajetória de me tornar alfabetizadora. Isso, para mim, é fundante, porque hoje eu vejo que mais que pensar o modo de pense no porquê a gente faz a alfabetização de uma determinada forma com as crianças, né? Para quê? E quem são essas crianças? A Regina Leite Garcia, ela tem uma expressão, eu não vou ler agora a expressão, mas eu vou dizer mais ou menos o que é. Ela sempre nos ensinou, e eu chamo isso de ensinamentos da Regina, ela sempre nos ensinou e sempre nos desafiou a pensar a alfabetização na perspectiva de que nós ajudássemos a formar meninos e meninas capazes de ler a palavra do outro criticamente e desejosos de dizer a sua própria palavra, e o lindo disso tudo, criativamente. Então, esse conselho da Regina, eu sempre levei muito a sério, muito. Isso se constitui um desafio, porque eu não nasci, eu não me constituí inicialmente professora acreditando nisso. Eu acreditava que a criança, bastava a criança chegar, eu a submetê-la a isso lá no início da minha carreira, há quase 30 anos atrás, né? Eu achava que era o suficiente submetê-la aos pedaços, a palavra em pedaços, as palavras que eu julgava mais fáceis de aprender, e que a criança, ao dominar aquelas palavras que eu julgava fácil, ao submetê-la aos pedaços, ela iria aprender. E se ela não aprendesse,
isso era um defeito da criança e não um problema no qual eu estava inserida no sentido de tentar resolver. E aí eu chamo isso dos primeiros incômodos. Quando eu começo a perceber que naquele modo de alfabetizar eu não conseguia com que a boa parte das crianças alcançassem, dominassem aquela aprendizagem da leitura e escrita, eu comecei a me incomodar. E ao me incomodar, eu me pus a caminhar, porque também o incômodo que a gente sente no momento em que a gente começa a ver crianças que não conseguem aprender, ele precisa ser mobilizador, né? Então, eu comecei a me mobilizar indo ao encontro de pessoas que pudessem me ajudar. E nessa caminhada eu fui feliz, né? Eu tive a oportunidade de entrar num curso de pós-graduação. Esse curso chama a Alfabetização das Crianças das Classes Populares, coordenado pela a nossa caríssima Regina, na época. E ali naquele curso aconteceu uma coisa muito interessante. Eu comecei a pensar sobre essas coisas que eu já disse aqui, a pensar sobre para que eu alfabetizava, a quem eu alfabetizava, e aí o como, a questão metodológica, começou a se tornar uma consequência dessa minha busca. E começou a brotar dentro de mim um movimento de intencionalidade no meu fazer, minha prática alfabetizadora. Eu sabia a construir dentro de mim, em parceria com outros companheiros, com as companheiras do GFEL, outros companheiros, os meus companheiros, as crianças, as crianças com as quais eu trabalhava, eu comecei a viver esse processo. Então, ali naquele curso, eu tive a oportunidade de viver a experiência de escrever o meu primeiro memorial de formação. A professora que coordenou esse processo era uma disciplina do curso, era uma prática do curso ali, era a construção dos memoriais. E quando eu escrevo o meu memorial de formação, ali eu tive a oportunidade de revisitar a minha infância. E quando eu revisito a minha infância, eu descubro a menina que eu fui, o modo como eu me alfabetizei, e eu descubro o modo como uma irmã que eu tenho, que tem diferença de 1 ano de idade de mim. Essa irmã, ela não conseguiu se alfabetizar. Ela ficou muitos anos nos bancos da escola, sofrendo a discriminação, a dor daquela criança que carrega sobre os ombros o peso do fracasso escolar, que não é dela, ela não é a culpada. São as condições em que ela estava inserida que não a favorecia. E nesse processo de viver essa caminhada, de revisitar essa caminhada, eu descobri uma coisa que é muito forte nas classes populares. Eu sou oriunda das classes populares, eu vivi uma vida vindo do Nordeste com 2 anos de idade e vivi uma vida numa grande comunidade, numa grande favela do Complexo da Maré. Eu vivi saí de lá 4 anos mais ou menos tem que eu saí desse espaço. Vivi uma vida ali. E ver isso também na minha prática, revisitando através da escrita do memorial, porque eu estava incomodada com as crianças que não conseguiam aprender a ler e escrever, e pude ter esse encontro com a minha infância, e encontrei lá a minha irmã, e tentando entender por que ela não conseguia, e por que em determinado momento ela consegue se alfabetizar, ela consegue aprender a escrever. Essa minha irmã, ela sabia desenhar muitíssimo bem. Todos nós sabemos que ainda não é hegemônico o fato de uma criança se expressar os seus conhecimentos a partir da linguagem escrita. Nós temos dificuldade ainda de reconhecer nas imagens que as crianças produzem, nos seus desenhos, como linguagem, uma linguagem como meio de mostrar os saberes que as crianças. Então, minha irmã possuía um saber que não era reconhecido. E tinha um outro agravante. Para me preparar para essa conversa aqui, eu conversei com a minha mãe. E eu fiz um pequeno texto e li para ela. Ela falou assim, isso aí é sobre cartilha, né? Que você está lendo para mim. Eu falei, é sobre cartilha. Você lembra? Eu falei para ela, você lembra da cartilha que a gente usava, o sonho de Thalita?
Aí ela falou assim para mim, lembro, aquela cartilha era muito difícil. Muito interessante, porque minha mãe não é professora, minha mãe é uma pessoa que usa a leitura, mas não usa a escrita. Ela lê muito, ela lê muita Bíblia, lê tudo, gosta de jornal e tal, mas ela não escreve, não domina, ela não conseguiu se apropriar da linguagem escrita. E aí ela disse assim, mas sabe de uma coisa? A sua irmã só conseguiu aprender a ler quando eu li aquele livro dos capuchinhos para ela. Quando ela falou isso, eu lembrei assim, ó, eu lia o livro dos capuchinhos. Esse livro é um livro, ele é formado por histórias e com ilustrações. Então, ali tinha para a gente estar pensando. Eu falei assim, mãe, foi você, mãe. Era sua mediação, mãe. Era sua presença que a Zora queria. A Zora queria a tua presença, mãe. A Zora queria o teu aconchego. Aquele livro era o meio, mas ela queria a tua presença. Por vezes, as nossas crianças, oriundas das classes populares, filhos e filhas das classes trabalhadoras, precisam dessa mediação. E esse é um exercício que nós, professores, temos que ficar mais atentos. Essa questão com a minha irmã, mais tarde eu vivi esse processo, as comparações que eram feitas entre nós duas, e aí a gente vai indo mais adiante nos estudos, eu me deparo dentro do Instituto de Educação, trabalhando com classe de alfabetização por muitos anos, eu enfrento um trabalho, eu me desafio a trabalhar com as crianças que carregavam em seus ombros, tipo, 3, 4, 5, 6, até 6 anos de fracasso escolar. Crianças que não conseguiam passar de uma escola, estavam prontas para serem colocadas para fora da escola e que estavam ali e eu me disponibilizei a fazer um trabalho com aquelas crianças. Eu gostava muito das crianças, elas também gostavam muito de mim, e a gente começa um trabalho. E ali, naquele trabalho junto com aquelas crianças, eu vou descobrindo o seguinte, elas eram consideradas crianças que nada sabiam. Esses eram os aspectos. Elas eram consideradas crianças que nada queriam. Elas eram consideradas as crianças que não aprendiam. E aí, no trabalho com aquelas crianças, eu vou descobrindo, me disponibilizando, ajudar, isso aí já é no curso do mestrado, né, a assumir uma postura investigativa. Eu fui desafiada por aquelas crianças, porque nenhuma das propostas que eu possuía de leitura, de trabalho, elas quis tentar, aí o Tiago me chamou. Aquelas crianças foram aprendendo que elas podiam confiar. E aí outro aspecto, que é o aspecto da confiança. Percebam que eu não estou aqui em metodologia. Para mim, são verdades provisórias, são aspectos do processo de trabalhar a linguagem escrita com as crianças, a leitura e a linguagem escrita com as crianças, sem que, falando de metodologia, eu queria muito que aquelas crianças pudessem se apropriar da linguagem escrita, porque e para isso elas precisavam confiar, para começarem a mostrar. E eu começo a fazer um trabalho de investigação dos saberes das crianças marcadas pelo fracasso escolar, daquele grupo de meninos e meninas com o qual eu participava. E ali eu fui descobrindo a potência das múltiplas linguagens existentes e necessárias. E hoje, se eu tenho uma certeza provisória dentro da minha formação e da minha prática pedagógica, é que nós precisamos, para ir no caminho de alfabetização sem cartilha, é para além de mudar além de mudar o tipo de atividade, é para além de tirar a cartilha, porque a lógica da cartilha ela está dentro de nós. A gente tem atenção, é uma atenção muito grande, porque a lógica nos habita. Porque é uma lógica pautada na repetição, é uma lógica o princípio do conhecimento fácil, do conhecimento, a polissemia que cada palavra carrega, o sentido e o significado que cada palavra faz
para uma criança que está se apropriando da linguagem escrita, é diferente. A lógica da cartilha, ela trabalha com sentido único. Isso para não dizer que é uma lógica que, como Regina falou, ela impede o processo de criação, porque ela está pautada em repetição. E aí isso não adiantava com as crianças, com aquelas crianças fracasso escolar. Era trabalhar mais do mesmo. Então, eu fui desafiada a aprender. Para isso, é preciso investigar. E para investigar, é preciso ver, do meu ponto de vista, minhas verdades provisórias, que é preciso entender que a prática da alfabetização, ela precisa se dar numa relação dialógica. Se a relação é dialógica, pressupõe um outro que é sujeito, um outro que detém conhecimento, um outro que detém saberes, mesmo pequenininho, mesmo sendo muito iniciante no processo, crianças de 5, 6, crianças de 4. As crianças, elas levantam hipóteses, elas fazem aproximações possíveis. Então, na pré-escola, entrando na alfabetização em 5, mas estou falando de crianças de 12, 13, 14, 15, que fracassavam, não iam adiante. Então, eu começo a investigar, começo a prestar mais atenção. E eu descubro que aquelas crianças, a partir de diferentes linguagens, umas desenhavam, outras eram muito boas ao falar, falavam muito bem, conseguiam revelar seu pensamento com tranquilidade, não se acanhavam, falavam o que pensavam, eram pessoas autoras, capazes de revelar seus pensamentos. Outras tinham saberes os mais diferentes, outras sabiam cozinhar, porque cozinhavam para seus filhos não, para seus irmãos, dentro de suas casas. Outras que gostavam de exercer a liderança, porque eles tinham poder de ajuda dentro de seus lares, eles eram líderes dentro de seus lares, junto com suas mães, junto com suas avós. A maioria daquelas pessoas ali, elas eram, daqueles estudantes, eles eram filhos criados apenas por avós, a figura feminina era muito forte, ou pelas mães. Então, as diferentes linguagens, para mim, elas são reveladoras, podem ser reveladoras de saberes. Então, a única forma de poder trabalhar com os saberes, lembra, a relação é dialógica. Então, eu pressuponho que esse outro sabe, que esse outro pode. São relações de poder que eram colocadas em jogo. E aquelas crianças ali, elas iam se percebendo como capazes. Porque Regina também ensinou para a gente, aquele que é desacreditado em sua capacidade, aquele que é desacreditado em seu poder de vir a saber ou de revelar os seus saberes, esse não, dificilmente ele vai se apropriar de um conhecimento complexo, do meu ponto de vista, que é a linguagem escrita. Dificilmente ele vai sentir desejo e se sentir encorajado a se apropriar, porque a linguagem escrita, ela tem que a criança, aquele que se alfabetiza, ele tem que se apropriar. Então, eles têm que se sentir potente. E ali eu fui vivendo aquele processo com as crianças, de tentar descobrir os saberes e potencializando a cada descoberta, a cada revelação. E fortalecendo nos coletivos. Outra coisa que é muito forte nas classes populares, que é o aspecto da solidariedade. Isso tudo vai se apagando. A capacidade de dizer de diferentes modos, a capacidade de dizer o que pensa sem botar filtro, a capacidade a potência revelada nas práticas cotidianas nas casas, nas suas famílias, eram todas apagadas. Parecia aquela música se eu não estou enganada, uma música chamada Gentileza, Marisa Monte, que diz assim: apagaram tudo, criança fosse apagada, em sua capacidade de ser vivente. Então, isso era muito grave. Os ensinamentos que eu tomei dessa experiência, eu levo hoje para a minha prática no CAP da UERJ. Eu levo hoje para a minha prática alfabetizadora. Eu peço licença a todos vocês só para ler um fragmento de um relatório aqui, tá? Pode ser, Tiago, ainda é possível? Pode ser, ler, aí depois eu faço um comentário e passo para a Beth, tá bom?
Tá bom. Eu tinha... Passou pela minha turma no ano de... Eu fui afetada, e afetei certamente, um menino chamado Inácio. Inácio tinha 6 anos. E Inácio, ele era um desses meninos. Ele era um desses meninos que gostava do desenho, mas ele gostava de fazer esquemas para revelar os seus conhecimentos. Inicialmente, é muito difícil. Você propõe uma coisa para a criança, ela revela como esquema, a gente tem que aprender a ver, né? E aí, certa vez, eu e uma companheira chamada Denise Tardão, uma grande querida, nós dividíamos uma turma de primeiro ano de escolaridade. E nós tínhamos como prática ler os relatórios, porque outra coisa, outra certeza provisória é a seguinte: a criança que está se alfabetizando, ela precisa se reconhecer como alguém capaz de olhar o que faz, de pensar sobre o seu processo de aprender. Isso, alguns diriam, isso é uma prática avaliativa. Eu digo, é uma prática avaliativa constitutiva necessária ao processo de alfabetização. Qual era a questão? Nós fazíamos os relatórios, mas antes dos relatórios chegarem às mãos das famílias, nós fazíamos nossa roda de leitura de relatório. Então, nós líamos, marcávamos alguns momentos, em alguns dias, para ler os relatórios. As crianças ficavam super atentas, para ouvirem, porque uma outra certeza provisória é a necessidade da formação dos leitores ouvintes. Nós precisamos investir nisso. Certamente Beth vai trazer essa questão, né? Então, essa prática de ler os documentos que faziam parte do seu processo, a gente tinha com as crianças. Então, na roda instaurada, a gente começa a ler o relatório de um aluno, que era o Nicolas. Aí, a gente pega... O pai do Nicolas tinha escrito uma epígrafe para um relatório da gente, que a gente tem mania de trazer os pais para dizerem um pouco dos seus filhos. E o pai do Nicolas escreve assim, a gente usa como epígrafe. O Nicolas é para mim um enigma, o pai falava. Parece que nada na vida dele, nada realmente acontece por acaso. Às vezes me parece que ser filho meu foi sua escolha. E a sua escolha foi viver numa família para ser amado e ser feliz. Aí nós usamos essa epígrafe e usamos uma outra epígrafe. Essa é de Rita Ribes, citando Walter Benjamin. Diz assim: na opinião de Benjamin, não há nada que não pudesse ser conversado com as crianças, desde que lhes tocasse o coração. Porque, segundo ele, também não há nada existente na esfera social que não afete as crianças. Mas essa é uma verdade que cabia às crianças ensinarem aos adultos. Então, assim, essas duas epígrafes, aí, quando a gente lê isso, uma das crianças pergunta, mas, levanta o dedinho, o que é enigma? Elas entenderam, mas o enigma elas não entenderam. Então, elas perguntam, o que é enigma? Aí eu falei assim, falei para Denise, vamos perguntar para eles, vamos devolver a pergunta. Porque é assim, aprender isso, aprender a palavra polissêmica, as crianças fazem aproximações. Tem o conceito, o que diz o dicionário, mas tem como as crianças percebem, como as crianças... E é uma delícia ouvir. Se dar a ouvir as palavras que as crianças querem saber sobre o que significa, o que é. E quando uma criança... E uma coisa, outra verdade provisória, certeza provisória, é que toda criança que pergunta já tem hipótese. Já tem uma hipótese sobre aquilo que pergunta. Essa é uma questão também. A gente pode... Geral, na escola, a gente pensa que aquele que pergunta é que não sabe. Não, aquele que pergunta está em processo de reflexão, teve coragem de perguntar e tem alguma coisa. A gente devolveu. Aí um disse assim, enigma é um bichinho. Lembrando o que o pai falou. Enigma é uma comida, Margarida. Mas aí foram falando inúmeras coisas. Mas teve um garoto, que é o Inácio, que disse, enigma, para ele, é aprender a ler e a escrever. Entendendo o enigma como um grande desafio.
Desafio para nós que nos arvoramos a ajudar a se apropriarem da linguagem escrita, e um desafio para aquela criança. E aí a Smoka é maravilhosa quando ela vai convidando a gente a pensar nas condições de produção de conhecimento. Ela nos convida a pensar na vida daqueles envolvidos, a vida da criança, a vida da professora, a vida das famílias. Então, neste tempo que a gente está vivendo esse processo todo de pandemia e que nos perguntam o que fazer, o que deixar de fazer, eu estou com os meus olhos fixos e tentando gastar o meu tempo de reflexão muito no pós-pandemia. Quando nós voltarmos a estar com as nossas crianças presencialmente, seja do modo que a gente puder estar, como? Qual é a alfabetização? O que a gente pretende instaurar? O que a gente pretende assegurar? Em tempos mesmo de incerteza, o que a gente pretende assegurar? O que a gente quer com essa alfabetização? Para onde a gente está indo? Não há certeza de nada, mas para onde nós estamos indo? E a vida dessas crianças não será levada em consideração? Vamos pensar, continuar pensando com a companheira Beth, né, Tiago? Obrigada. Margarida, muitíssimo obrigado pelas suas palavras. Antes de passar para a Beth, eu lembro de uma frase que você me falou quando eu cheguei ao ISERJ em 2013, como professor contratado. Você me disse que a sala de aula era e precisava ser uma aldeia colaborativa. Talvez você não se lembre, mas essas palavras me marcaram muito, me tocaram muito, né? Porque vão ao encontro dessa ideia que a gente defende, pratica e busca de uma alfabetização como conversação, como comunidade, como experiência de estar e pensar com o outro, né? E aí eu lembro de uma frase, Beth, do Vanderlei Geraldi, em que ele diz que pensar por si é pensar com o outro, né? E esse movimento da alfabetização sem cartilha, quando a gente entende, né, a cartilha como uma metáfora de algo que a gente não quer, como um manual, como uma prescrição de uma ordem específica, tanto para o professor quanto para o estudante. E aí, quando você fala da questão da dificuldade, do desafio e da lógica das crianças, eu lembro da Flávia Castilho. Flávia Castilho é uma amiga nossa, uma professora queridíssima, que foi do grupo lá na Unirio, e hoje é professora do Colégio de Aplicação da UF. E a Flávia tem o costume de fazer com as crianças um exercício que é bastante interessante, pedir para as crianças escreverem palavras fáceis e palavras difíceis, né? Palavras difíceis, cama, boneca, mola. Palavras fáceis, Max Steel, Spider-Man, enfim, né? Onde é que está, como você disse, o afeto, isso que nos faz tremer, né? Isso que nos excita, que nos... A vida, a escrita vida, a palavra vida encarnada, né? A palavra vida que é escrita, mas também inscrita na alfabetização. Acredito que Paulo Freire nos convida a pensar isso, né? E, bom, Beth, queríamos também te escutar um pouco sobre isso. E todas, o prazer de estar com Margarida, Tiago, nessa rede de amizade, de afeto, de produção, de texto-vida que nos une. E queria começar essa live aqui, né, em homenagem às professoras do CIEP 075, Jardim Cabuçu, que há 25 anos atrás estavam comigo no desafio de alfabetizar sem cartilha. Eu fiz Escola Normal Carmela Dutra, depois 2 anos de estudos adicionais em alfabetização, né? Então, o ensino médio de 5 anos. E quando eu entro para o CIEP, final da década de 80, Emília Ferreira estava ali com a sua psicogênese e trazia o construtivismo e nos tirava um pouco, né, essas certezas, porque a certeza que nós tínhamos era do processo da alfabetização acartilhado, da letra ao grafema, ao fonema, a sílaba e a palavra, e que vigora até hoje, né?
essa lógica da cartilha, ela está no Plano Nacional de Alfabetização, no atual contexto brasileiro, e ela se encontra no programa Alfabeto. Então, nós estamos falando aqui de um tempo presente. E isso é muito importante, contextualizar a história para a gente realmente entender o presente e pensar essa alfabetização sem cartilha, que não é um termo passado, ele é um termo presente, né? E que a gente está construindo há muito tempo. E a partir daí a gente começa a pensar que pensar a alfabetização sem cartilha é pensar uma preocupação com o sujeito criança, o sujeito professor, e é pensar uma nova sociedade. E aí eu queria trazer Manuel de Barros para a gente pensar um contexto que o Brasil viveu, e está vivendo hoje de manhã, não é? Nas redes sociais, pensar a palavra e o sentido. E Manuel diz assim para a gente: dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Quando a gente fala nessa alfabetização sem cartilha, a gente está pensando num sujeito e em tudo que esse sujeito enuncia e os seus sentidos, não é? E aí a gente começa a pensar que uma educação que se coloca para além das cartilhas, essa alfabetização, e podemos falar alfabetizações, né? Porque a alfabetização ela envolve o campo da língua materna, da ciência, da sociologia, da matemática, da biologia, da química, da física, porque ela é uma alfabetização com sentido. E que sentido é esse? De que tudo é muito importante. Há 25 anos atrás, eu estava num contexto que eu acabei de relatar no CIEP, de pensar a escrita infantil. E nesse momento a gente não pensava tanto a fala, mas a escrita, né? O que era escrever, que era um convite que a Emília Ferreiro trazia muito para a gente. Escrever não é copiar. O que é uma escrita de uma criança? O que é uma escrita espontânea, né? E hoje a gente está aqui de novo pensando como realizar uma alfabetização unindo todos os campos do conhecimento. Eu trabalho no FPA num curso que se chama Licenciatura Integrada e que tem uma história muito grande no campo das ciências. E lá, os meus alunos de iniciação científica trabalham alfabetização científica no Clube de Ciências. E aí eu trago a proposta de fazer um trabalho baseado na alfabetização discursiva, tendo como referência Smolka, Geraldi, para pensar essa alfabetização, né? E logo de início, uma das primeiras orientandas, todo o embasamento está na pergunta e na pergunta científica, e aí a gente precisa pensar que a base é a relação dialógica. E aí é fundamental para a gente pensar na nossa sociedade. E pensar que alfabetizar sem cartilha é pensar uma escola outra, uma sala de aula outra, é pensar valores outros. E aí eu queria trazer uma cena da Nahara, que eu acompanhei durante muito tempo, a professora Nahara Marritz, e a gente estava trabalhando com as crianças da Maré o livro do Bartolomeu, que fala sobre os direitos humanos. E ela estava com aquela turma na roda de conversa, e aí as crianças começam a falar os direitos humanos, trazerem o contexto de vida delas, e depois a gente fez uma proposta pedagógica que eles tinham que criar direitos que ainda não existiam ali, naquele livro. E uma das crianças diz o seguinte: eu quero muito, professora, que seja escrito um direito. E a professora Nahara fala: que direito? Toda criança tem o direito de se expressar. Porque lá na minha casa é assim, eu estou na sala, e aí quando eu estou na sala, minha mãe chega, olha para mim. Se chegar um adulto, olha, que é para eu sair correndo rapidinho.
Quando eu vou falar alguma coisa, todo mundo me fala, quem é você para falar isso? Você é uma criança. E aí a gente precisa pensar, né, que essa alfabetização sem cartilha, ela diz de um sujeito de dizer, e que se constitui pela linguagem, no momento histórico do silêncio. Então, Beth, desculpa. Beth, eu só queria colocar uma pergunta, porque eu acho que tem tudo a ver com a tua fala, para você seguir alinhavando. Porque, assim, primeiro eu queria só dizer que a pergunta é ótima, mas o contexto da pergunta, para mim, é muito curioso, porque é um governo que é declaradamente contra a ciência e que, no entanto, quer nos colocar como base científica uma proposta de alfabetização pautada no silêncio, na cópia, na repetição, na memorização, na impossibilidade de autoria, de pensamento, de partilha, de pensar com o outro, né? Mas está aí a pergunta super pertinente e eu acho que tem tudo a ver com a tua fala. Isso dá uma outra live, né? Mas eu acho que a gente precisa pensar primeiro, não é? Nós aqui trabalhamos numa perspectiva, né, teórico-metodológica, e respeitamos todas as outras perspectivas, e que são importantes. Outra questão é como a perspectiva se encontra no Plano Nacional de Alfabetização, que ali nenhuma perspectiva com embasamento na neurociência realmente existe. Existe ali uma reconfiguração de toda a base científica escrita naquele documento. É só a gente fazer uma análise ali documental, né? Então, essa base está sendo reconfigurada num discurso oficial, de um documento oficial, na verdade, para ratificar uma proposta antiga, e que no cenário brasileiro se encontra desde 2003. Quando a gente pega o documento Novos Caminhos para a Alfabetização, já há ali uma defesa do método fônico. E não é uma defesa que está em jogo a base científica. O que está ali em jogo, e o que muitas vezes acontece em grande parte das redes de ensino pública ou privada, que não se está se dialogando, e aí no sentido bakhtiniano, né, o diálogo é sempre em confronto, por uma perspectiva X ou Y. O que está ali discutindo é uma questão de mercado e compra de um material didático em larga escala, para tal rede de ensino, para tal instância governamental. Então, o que a gente precisa ter muito cuidado, né, nesse cientificamente comprovado que é tão exaltado ali naquele documento, né? Todos nós que trabalhamos ou com a perspectiva da psicogênese, com a perspectiva dialógica, nós fazemos pesquisas e aquilo que nós apresentamos são dados alicerçados em evidências científicas, né? Então, isso é muito importante para a gente, porque esse discurso não nos fragiliza, porque nós fazemos pesquisa e tudo que colocamos a público e dialogamos é com base na evidência científica. E a ciência, né, a produção cultural humana, ela vem da onde? Da vida. Por isso a gente usa o termo texto-vida. Por isso a gente pensa nesse diálogo com a criança no cotidiano, nessa sala de aula, né, que é essa aldeia coletiva, como diz a Margarida. E aí a gente começa a pensar, principalmente, que essa sala de aula e essa escola precisa ser a escola do sentido. Isso, muitas vezes, vai entrar em confronto, por exemplo, com a Base Nacional Curricular Comum, com os descritores, não é? E aí Margarida falou muito bem, o tema para a volta às aulas, e só após a vacina, precisa ser a experiência, como nos diz La Roça, a experiência de viver a pandemia em suas diferentes reconfigurações. O sentido da pandemia para cada criança, para cada adulto na educação de jovens e adultos, para cada jovem
ela tem múltiplos sentidos. E aí a gente precisa escrever e ler essa pandemia, né? E aí, como nos convida a Smolka, Geraldi, Carmen Sanches, né? Tiago Ribeiro, nós precisamos pensar nesse caminhar, não é? Nesse caminhar pedagógico, que traga realmente o diálogo, a conversa e a pergunta como potência. Porque quando essa criança traz a pergunta, essa pergunta não vem com rótulo língua portuguesa, matemática, ciências, biologia, química e física. Quando ela pergunta a complexidade, aí a gente traz o Edgar Morin, né? É a complexidade, o encantamento realmente da ciência, da pergunta, da infância, esse descobrimento diante da complexidade da vida. É você estar nessa sala de aula, lá no clube de ciências, e aí a didática é a oralidade e a pergunta. Mas só que tem um momento que as crianças falam o seguinte: olha só, a gente está no clube de ciências há 3 anos, e a gente conversa, passeia aqui no campus da UFPA e depois faz desenho. Não adianta, você pode propor o desenho que for, a gente não vai desenhar. Falaram para os alunos, que são esses alunos, né, que estão no início da docência. E agora, Beth, o que a gente vai fazer, professor? Vamos trabalhar linguagens outras. E aí a gente começa a potencializar o trabalho com as artes plásticas. E aí a grande questão vai ser passear pelo bosque da UFPA, e aí tem uma criança que não é paraense, fala que tem mosquito, e a outra diz que tem Carapanã. E aí, gente, Carapanã é um mosquito. E a partir daí se começa a desenvolver um projeto pedagógico que envolve o quê? Que envolve ciências e linguagem. E a partir daí, a gente também precisa pensar o tempo todo que nessa alfabetização com sentido, a gente precisa o tempo todo pensar nesse sujeito que se diz, né? E aí, esse sujeito que se diz na oralidade, mas que nós temos o compromisso de fazer o seu dizer dentro da linguagem escrita, principalmente quando trabalhamos com alunos das classes populares. E aí, Regina Leite Garcia traz isso para a gente há anos e anos atrás, né? Nós não temos uma classe popular, nós temos classes populares. E Margarida traz para a gente essa potência dessa compreensão da complexidade. O que são classes populares dentro da Belém metropolitana, da Belém das ilhas, da Belém dos interiores? E o uso é no plural mesmo, porque cada região é singular e plural o tempo todo, não é? E aí a gente precisa saber, né, dentro dessa complexidade, como nos ensina Boaventura da Souza Santos, pensar que esse grupo social, essas crianças, esses jovens, esses adultos, eles possuem muitos saberes e possuem muitos conhecimentos também. E aí nós não podemos ter essa postura colonialista e nem de expropriar o conhecimento dessa criança, desse jovem e desse professor. Por isso, a perspectiva da alfabetização sem cartilha, a perspectiva discursiva, ela é tão potente que ela não torna só a criança sujeita autor na língua oral e na língua escrita, ela torna o professor. Esse professor, ele é o ser da sua fala, ele é o ser da sua escrita, né? Ele nunca mais vai ser um sujeito da palavra do outro, ele vai ter palavra própria. E é nesse sentido que nós precisamos caminhar cada vez mais. E ampliando esses discursos. Ampliando como esses discursos? No trabalho com a literatura infanto-juvenil, né? O Geraldo, no próprio livro Alfabetização Sem Cartilha, quando ele fecha, né, as considerações inacabadas, ele já vai nos trazer uma provocação muito grande, né, de pensar a relação
oralidade, a alfabetização, a autoria e a relação com a leitura literária e o seu projeto de dizer. Quando eu trabalho, né, essa leitura literária, como a Smolka também nos ensina, eu estou trazendo discursos outros para essa criança, para esse adulto, para esse jovem, realidades outras. E aí, trabalhando na complexidade, trabalhando na dialogia interna de cada palavra, no acolhimento da palavra da criança, do jovem, do adulto, nós vamos ver, então, essa transformação, como nos diz Bakhtin, né? Essa palavra, né, alheia, ela fica meio alheia e se torna palavra própria. E quando cada criança, jovem e adulto tem a sua palavra própria e tem em si que cada um é um pesquisador, a criança, o professor, cada um de nós é um pesquisador nesse momento da Covid e do que é viver em isolamento social. Nós estamos aqui diante do inédito e estamos, cada um de nós, elaborando hipóteses, como disse Margarida, a respeito do que é viver esse tempo. Estreando a live, fazendo mais uso da oralidade, dialogando, mas eu penso que, mais do que nunca, o momento nos diz, a história nos diz que a escola é a potência e que o coletivo docente, o coletivo de alunos também é o motor das ações educacionais. Esse momento da pandemia está nos provando o que é educação, e aí nós temos que trazer o elogio à escola, não é? Pensar essa escola outra, essa alfabetização outra, e é nessas relações, na educação infantil, nessas relações dialógicas, nas conversas, nas rodas de conversa, entre estar na escola com o meu coleguinha diferente de mim, é que eu vou estabelecendo essas relações outras. E aí a gente começa a estabelecer o sentido das palavras e das contrapalavras em todos os momentos. E a partir daí, a palavra e a contrapalavra dos saberes e dos conhecimentos em todas as áreas da vida. Porque o grande plano de aula é a vida. A grande escrita a ser inscrita é a vida. Beth, obrigado por essa fala linda, por esse elogio à vida e como essa ideia da vida engravida de vida a própria alfabetização, né? A alfabetização freiriana, como essa possibilidade. Peraí. Pronto, fechei, desculpem, é que estava dando microfonia, fechei o microfone da Beth. A alfabetização como esse espaço-tempo grávido de vida, grávido de sentido, grávido de relação humana, né? E aí é ótimo, eu levei um susto aqui, já se passou quase 1 hora, é sinal de que a conversa está boa, e eu acho que a gente ainda pode fazer uma fala pequena de cada uma de vocês para ir fechando, né? Mas eu queria antes chamar a Mitzi, que é uma das organizadoras do livro Alfabetização Sem Cartilha, para conversa, né? Eu queria ler um pequeno parágrafo que ela vai defendendo uma alfabetização sem cartilha, uma alfabetização como circulação da palavra, do pensamento, da própria voz, porque quando Beth e Margarida falam da alfabetização, eu leio do seguinte lugar: o conteúdo, digamos assim, muito entre aspas, da alfabetização é a vida. O texto a ser lido, escrito, reescrito é a vida. E como vida, a gente está falando disso que pulsa entre nós, de um acontecimento da sala de aula, de um brinquedo que o aluno traz de casa, enfim, disso que nos toca, né? E aí Mitzi escreve assim: e aqui me parece que ouço alguém dizer, mas a escola não precisa preparar a criança para a vida? E a vida não exige o ajustamento à lógica do mundo do trabalho? Questão que aparentemente não tem fim e a qual é preciso responder dialeticamente.
desvelando-se das contradições presentes e da hegemonia das relações do tipo capitalista em todo o espaço social. Sim, o mercado, e não a vida, costuma exigir o ajuste a esta lógica específica. Mas esta condição esdrúxula, posta à constituição das sociedades, deve encontrar suporte na escola? Quem estará mais preparada para a vida? Uma criança formatada aos moldes da produção ou uma criança educada em relações criativas e democráticas? É como se me dissessem, se vais morrer um dia, que vivas como morto desde já. E eu acredito que o elogio que a gente vem fazendo aqui é que a gente possa enxergar escolas na escola. Porque a escola, mesmo em sua acepção singular, ela tem um sentido plural, já tem muita coisa bacana acontecendo no cotidiano da escola, professoras alfabetizadoras que no cotidiano da escola criam possibilidades de leitura e de escrita com as crianças, né? E como diz Mitzi, que a gente possa estar vivo. Carlos Sclia tem um texto muito lindo em que ele diz que escrever e ler serve para ressuscitar os vivos. Então, eu acredito que o nosso desafio enquanto alfabetizadores, professores, escutadores, é poder, cada dia, ressuscitar um pouquinho da vida que nos é roubada por tanto silenciamento, por tanta formatação, por tanta normalização, não? E é também um desafio para perceber, como de novo Carlos Sclia nos convida, de que não existem normais, porém anormalizadores, né? E a alfabetização, nessa concepção que a gente está defendendo, talvez seja uma alfabetização que afirma as diferenças como constitutivo do humano, como constitutivo da relação, de forma que a gente não está olhando para uma possível anormalidade, senão para uma possível forma de ser e estar de modo singular no mundo na alfabetização, né? Eu vou passar a palavra para a Margarida, vou convidar vocês a fazerem umas considerações finais, e eu, particularmente, estou com sabor de pouco dessa live na boca, sabe? Margarida, está contigo. Então, a vida como matéria-prima, né, do processo alfabetizador, é isso. Entendendo que a gente fala a vida, mas são as vidas, sempre considerando essa pluralidade. E para a gente poder, eu fico me perguntando, para a gente poder ver, enxergar, valorizar, potencializar, ampliar as possibilidades do viver essa vida, é preciso que a dimensão investigativa faça parte da nossa prática. Aprender a olhar, aprender a sentir, aprender a perceber, conversar com os outros, conversar com as crianças, ver as diferentes formas de entender e de falar dessa, afinar os sentidos que eu já falei anteriormente. Eu queria compartilhar, eu não sei como é que aparece na tela, eu venho desenvolvendo com as crianças eu trabalho sempre primeiro, segundo e terceiro ano, eu venho me desafiando a trabalhar as autobiografias das crianças, né, nos últimos grupos de alfabetização com quem eu venho trabalhando. Esse aqui foi o primeiro livro em que as crianças, chamamos assim, História da Vida dos Meninos e Meninas da Turma 23. E eu gostaria de terminar com a leitura do texto do Nicolas. Eu sou uma criança... Não, Nicolas não, de Bernardo. A Minha Vida é o título dele. Eu sou uma criança de 8 anos, Bernardo. Eu nasci no hospital. Moro com meu irmão, meu pai e minha mãe num prédio. Estudo no CAP, gosto muito dos meus amigos. No primeiro ano tive dificuldades, mas fui melhorando. Cada vez mais, e aprendi a ler. Com a minha mãe, fui aprendendo também a escrever. A minha mãe. Tem uma questão do aprender a ler e escrever que não se dá, como a gente acredita, só no espaço escolar. Esse processo de aprender a ler e escrever, de se apropriar da linguagem escrita, ele é atravessado por inúmeras inserções das crianças em diversos cotidianos, em diversas relações.
Por isso, um dia, se a gente discutir, fizer uma live de novo sobre a questão de alfabetização sem cartilha, pensar sobre isso. Porque quando a gente fala da questão da alfabetização sem a cartilha, muita gente fala, mas eu me alfabetizei com cartilha. E aí se a gente chega mais perto, discute um pouco mais, a gente tem a visibilidade dessa rede, desses atravessamentos todos que envolveram o processo de aprender a ler e escrever. Como esse menino diz aqui, aprendi com a minha mãe. Eu também sentirei saudades de professores e dos leilões. Não quero repetir de ano, quero ser saudável, quero viver por muito tempo e quero uma vacina que cura o ebola. Quando a gente fala da vida, eu trouxe essa aqui porque a gente está vivendo a pandemia do corona, né? Do Covid. Então, nesse ano aqui a gente discutia aquela epidemia na África do ebola, né? E a gente discutia muito isso com as crianças, a ponto de escrever mensagens para as crianças de lá e pensar e pedir ajuda na nossa escola para mandar ajuda. Então, assim, a vida, quando a gente fala da vida, é essa vida, as vidas das crianças, a vida dessa professora, a vida na escola e essa vida dos outros povos do mundo, porque se sensibilizar com a dor do mundo é uma outra experiência para pensar a própria dor, né? Que é um outro exercício que nos cabe como alfabetizadores, que vai ao encontro do que o Paulo Freire tão lindamente nos ensinou, né? A leitura do mundo, que banha a leitura da palavra escrita, oxigeniza essa leitura, faz essa leitura ganhar franjas, como diz a Eduíges, né? Então, assim, é um processo que a gente precisa aprender, porque isso não está dado. É um processo longo de aprendizagem docente. E que as crianças são os nossos desafiadores, que todos nós gastemos tempo, e gastar no bom sentido, né? Gastemos tempo pensando nos coletivos possíveis, né? Nos nossos coletivos possíveis, que a gente tem os nossos coletivos, juntando o que a gente tem de conhecimento já, aqueles sonhos que nós tínhamos, que estão um pouco em suspenso por conta da questão da pandemia, mas um determinado momento nós vamos ter que voltar. E volto a dizer, conforme Beth já falou, Tiago também, que a matéria-prima seja a vida. Né? E que vida a gente quer a partir daí? Que vida a gente quer com tudo isso que a gente viveu? Que vida a gente sonha, a gente deseja, a gente quer ajudar a construir pelo processo também de apropriação da escrita. Né? Aqui atrás de mim tem uma colcha, chama-se Colcha dos Sentimentos. Ela foi tecida, já estava adiantada da hora, ela foi escrita aos poucos, durante um ano. Aqui tem fragmentos de palavras, sentimentos, os medos estão presentes, os sonhos estão presentes, as avaliações sobre a escola estão presentes, tudo está aqui. Aqueles garotos que diziam que eles não aprendiam a ler e escrever, que diziam que eles nada queriam, aquelas garotas, aqueles meninos e meninas que nada queriam, ajudaram a tecer essa colcha, com a palavra escrita, no processo de aprender, no processo de se apropriarem da linguagem escrita, enquanto por ali, pelo projeto passaram. A minha esperança é que a gente tenha outros espaços de troca, de conversa, de construções, e se a gente não tiver entre nós, que seja com as nossas crianças. Elas são fundantes, a gente aprende muito com a criançada. Agradecimento aí a todos, Beth, Tiago, ao pessoal que organiza esse encontro toda segunda. Um abraço fraterno. Obrigado, Margarida. Antes de passar para a Beth, eu vou dizer que o pessoal aqui já está pedindo, perguntando quando teremos outra conversa sobre alfabetização, que a gente precisa de mais. A Maria do Carmo fala que também ficou com sabor de pouco na boca. A Aline concorda. Então, assim, já está aí posta a provocação para a gente voltar, de repente, Margarida voltar para contar a história da composição dessa colcha. Enfim, fica aqui e depois dos bastidores a gente conversa, mas seria muito bacana poder dar continuidade a essa conversa sobre alfabetização
sem cartilha, essa alfabetização com sentidos, né? Com vida encarnada. Isso. Obrigado, Margarida. Beth, está contigo. Né? Tiago, Margarida, Aline, esse momento único, a todos e todas que estão aqui assistindo conosco, e deixar que a gente precisa pensar, né, nesses retalhos que nos unem, né, nessa tessitura, né, Margarida e Tiago, dessa grande colcha, desse coletivo, pensar sempre que a leitura e escrita são experiências. Eu sou carioca, estou há 4 anos em Belém do Pará, e há 4 anos que eu venho lendo e escrevendo sobre as marés, lendo e escrevendo sobre o peso das vidas na Amazônia e aprendendo muito com os professores e com as crianças, não é? E deixo para a gente essa interrogação que a leitura e escrita é experiência, a partir de uma pergunta de uma criança da Biblioteca Canto do Rio, onde é uma sala de leitura que nós fazemos um trabalho lá também, e nós lemos um livro de literatura, mas só que esse livro falava sobre a natureza, sobre reciclagem, e ao final a criança nos faz uma seguinte pergunta: eu posso reciclar o vidro e guardar as coisas na minha casa, mas aí minha mãe vai parar de vender o Tupperware. Mas sabe o que eu já reparei, tia? Quando os turistas vêm aqui, eles gostam mesmo do paneiro. E paneiro, eles acabam comprando e eu nem faço para vender. Então, olha que leitura e escrita que essa criança traz a partir da realidade paraense de morar numa ilha. Quanto isso envolve de leitura e escrita do mundo. Então, o convite que eu quero que a gente se coloque a cada dia, né, é que nós precisamos cada vez mais pensar a alfabetização como uma experiência do projeto de dizer e de estar no mundo, e ter um compromisso com uma escrita de uma vida outra, de uma vida que a pandemia tem colocado nos noticiários e que nos dói, e dói muito. E quando vai ter essa mudança? Não vai ser por nenhum decreto. Essa mudança acontece no cotidiano da nossa casa, no cotidiano do prédio onde a gente mora, no cotidiano nas nossas relações com familiares, com os amigos, que a gente possa o tempo todo pensar que essa prática da alfabetização, das alfabetizações, são sempre projetos de dizer, de sujeitos que se constituem na leitura, na escrita e que, principalmente, transformam-se em metamorfoses de palavras alheias para palavras próprias. Que a gente viva essa metamorfose o tempo todo. Um beijo grande e vamos cirandar. Muito obrigada pelo convite. Obrigado a todas, a todos e todes. A gente vai ficando por aqui agradecendo, na expectativa de ter novas conversas sobre alfabetização com Beth, com Margarida, com Carmen Sanches, com Ana Paula, para falar um pouco dessa experiência, como diz uma criança de 5 anos aqui no livro sobre o processo que foi vivido no ISERJ de filosofia com crianças de 4 e 5 anos e elas escreverem sobre isso. Uma das crianças, quando perguntada sobre o que era falar, ela responde: falar é escutar. Então, que a gente possa fazer também da fala um lugar de escuta e da conversa um lugar de partilha, e seguimos assim. Obrigado a todas e todos que nos acompanharam, e, bom, até sempre e até logo. Na possibilidade, fiquemos em casa e nos cuidemos entre nós. O afeto salva.